Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E depois de amanhã, domingo, às 20h30, o Fogão volta a campo para enfrentar o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos pela 15ª rodada da competição nacional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, o nível de competitividade do Brasileirão, a consistência do Botafogo. E boas notícias que estamos vendo jogo a jogo. Pois é, galera, o Botafogo está na 2ª posição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder com 30 pontos. O Botafogo, o segundo colocado, com 27. Em terceiro, também com 27, o Palmeiras. Em quarto, também com 27, o Bahia. Olha o equilíbrio do Brasileirão. É uma competição realmente muito difícil. E o Botafogo, gente, está à frente do Palmeiras pelo fato de ter feito mais gols que o adversário paulista. O Flamengo é o primeiro, 3 pontos à frente de Botafogo, Palmeiras e Bahia. E o Botafogo está à frente do Palmeiras porque fez mais gols que o time de Abel Ferreira. Está à frente do Bahia porque tomou menos gols que a equipe do Rogério Ceni. Como assim? O Botafogo tem o segundo melhor ataque da competição nacional. O Flamengo 26 gols, Botafogo 23 gols. Empatado com o Bahia. Só que o Botafogo tomou 14 gols. O Palmeiras fez 20 e tomou 11. No saldo, o Botafogo tem 9 e o Palmeiras também. Então, outro critério de desempate. Números de gols marcados. O Botafogo tem 3 a mais que o Palmeiras. Fez 23, o Palmeiras fez 20. O Botafogo tomou 14, o Palmeiras tomou 11. E o Bahia? Fez 23 gols também. Empatado com o Botafogo na 2ª colocação no número de gols marcados, mas tomou 16. Tem um saldo de 7. Então o Botafogo está à frente do Palmeiras no número de gols marcados e à frente do Bahia no saldo de gols. É muito equilibrado o campeonato. E o Botafogo deveria ter jogado com 11 contra 10 em 3 oportunidades. Contra o Fluminense, contra o Vasco e contra o Cuiabá. Só para termos uma ideia, o Flamengo venceu o Vasco por 3-1 e o Cruz Maltino teve um jogador expulso. Então o Flamengo fez mais 3 gols no Vasco com 11 contra 10. O Flamengo vencia o Atlético Mineiro e o Galo teve um jogador expulso. O Flamengo teve a possibilidade de fazer mais 2 gols no 11 contra 10. Então o Flamengo já fez 5 gols, pelo menos, com vantagem numérica, por conta de expulsões dos adversários. O Botafogo não teve essa possibilidade dentro do campeonato. Aliás, teve contra o Juventude. E o Botafogo vencia por 2-0 e fez 5-1. O Juventude, que venceu o Flamengo recentemente. Olha o nível do campeonato. E agora a gente não vê mais o Botafogo jogando com 1 a mais. Eu não estou pedindo para expulsarem adversários de qualquer forma, não. Estou pedindo justiça nos jogos do Botafogo. Pois bem, galera, ontem o Palmeiras perdia para o Grêmio por 2-0, com um nível de atuação ruim da equipe de Abel Ferreira. Mas o Palmeiras tinha desfalques, Fabiano. Só no último jogo contra o Cuiabá, Damian Soares, Tietê com 6 pontos na perna por conta da entrada do Hugo Moura, Savarino e Jefinho, 4. Só contra o Cuiabá. Todo mundo tem desfalques. O Flamengo tem muitos, Botafogo também, Palmeiras também, outras equipes também. Lesão, suspensão, convocação e tudo mais. Pois bem, o nível de atuação do Palmeiras era baixo e o Grêmio, equipe contra equipe, era melhor, tanto que abriu 2-0. Poderia até ter feito mais. No início do segundo tempo, o Palmeiras perdeu um gol, mas o Grêmio poderia ter feito até mais. Só que o Palmeiras tem um garoto diferenciado. O Estevão joga muita bola. Fabiano, em tal jogo, se não fosse o John, o Botafogo não teria vencido. Se não fosse o Bastos, o goleiro Thalai é muito bem pago para isso. O zagueiro Thalai é muito bem pago para isso. O Palmeiras formou um garoto que está lá e é muito bem pago para isso, para resolver. Perdia por 2-0, o Estevão levou uma bola da esquerda para dentro, fez um lançamento maravilhoso para a direita, o companheiro dele dominou muito bem, fez o cruzamento por baixo, a bola desviou, Flaco Lopes, gol do Palmeiras. Depois o Estevão recebeu, levou para dentro também, chutou muito bem, 2-2. Jogo difícil. O Palmeiras fez o pontinho dele fora de casa, jogando mal. No final do segundo tempo, o Palmeiras melhorou.
tentando até a virada com a entrada do Dudu. É um time muito forte, muita qualidade. Daqui a pouco tem Botafogo e Palmeiras no Brasileirão, na Libertadores também. É o nível de competitividade do campeonato. Bahia com uma dificuldade no primeiro tempo contra o Juventude. No segundo tempo, com a qualidade que eles têm, 2-0 Bahia, lá em Salvador. 100% de aproveitamento em casa. Contra o Flamengo, o Bahia poderia ter vencido no Maracanã e tomou um gol de cabeça aos 48 no segundo tempo. Botou mais de 60% de posse de bola e atacando o Flamengo dentro do Maracanã. Assim é o Campeonato Brasileiro. Então é importante ser competitivo. É fato que o Botafogo não vem sendo brilhante nas atuações, mas vem pontuando, vencendo, empatando. Em 2 jogos fora de casa, fez 4 pontos agora. Na sequência, 1-1 com o Vasco, 2-1 no Cuiabá. Tinha vencido o Red Bull Bragantino em casa, 3 pontos. Então, nos últimos 3 jogos, o Botafogo fez 7 pontos de 9. E que consiga vencer também o Atlético Mineiro no próximo domingo, que vai ser um jogo provavelmente difícil. Fabiano, mas o Galo tomou de 4 para o Flamengo na Arena MRV. Pois é, podia ter tomado de 10. O jogo de domingo seria difícil de qualquer jeito. Quando você pega um adversário que tem jogadores como o Hulk, como o Paulinho, nem estou sabendo de suspensão do lado de lá, lesão, nada disso. Estou falando da qualidade do elenco do Galo. A tendência é de que o confronto seja muito difícil, que o Botafogo seja mais forte que o Atlético e vença. E aqui a gente já começa a falar sobre consistência e boas notícias. O Botafogo marcou alto no início do jogo, fez 1-0 no Cuiabá, deu a bola para o adversário que tem dificuldade em ficar com a pelota, baixou os blocos. O Botafogo não sofreu tanto com o Cuiabá até o erro do Walter. Pênalti, o Pita empatou, no segundo tempo o Botafogo fez 2-1. Mas onde eu quero chegar? O Botafogo jogou sem o Damian Soares, ou seja, com o Matheus Ponte na lateral direita, e jogou com o Marçal na lateral esquerda. O Marçal é um jogador que chegou ao Glorioso em 2022, jogou muito bem e nós ficamos dependentes dele na lateral esquerda. Hoje, que bom que o Botafogo tem o Cuiabano também. Eu não me desfaço do Hugo aqui, sendo bem claro e sincero, mas o Botafogo tem o Cuiabano também, que chegou recentemente ao clube, tomou a posição, mas começou a chegar ao ataque e começou a desperdiçar jogadas que poderiam dar em gols. Cruzamentos que poderiam ter sido feitos de uma melhor maneira, finalizações. Por que também? O garoto chegou ao Botafogo, muito novo, poucas partidas ainda como profissional, vai oscilar. Você ter um Marçal experiente, podendo rodar também por ali, é ótimo. O Marçal jogou no meio da semana passada contra o Bragantino, foi bem na lateral, foi bem na zaga, descansou no fim de semana contra o Vasco e voltou a jogar contra o Cuiabá. Tecnicamente o Marçal nem foi tão bem, errou muitos passes bobos. Mas na defesa, o Marçal ganhou simplesmente todos os duelos. Você podendo dar esse equilíbrio na lateral esquerda é ótimo. Isso é uma ótima notícia, não é uma boa notícia. Isso é uma ótima notícia. Ora você tem um jogador experiente, que marca bem, que vai contribuir tecnicamente, tendo mais ritmo de jogo, mesmo jogando de 7 em 7 dias. E você tem um garoto com muita vontade, muito volume, que vai ter esse tempo também entre um jogo e outro, para poder treinar, para poder produzir melhor no dia a dia, nos treinamentos, cruzamentos, finalizações, e quando estiver em campo, evoluir bastante, entregando para o Botafogo gols ou jogadas de gols. Isso é bem legal. E no lado direito, você teve o Damian Soares suspenso, 36 anos, descansou uma semana, e o lateral que jogou tomou conta naquele dia da posição. O Botafogo, gente, como eu disse, sofreu porque o Walter fez o pênalti, mas não sofreu pelos lados do campo o tempo inteiro, nem pela esquerda nem pela direita. O Cuiabá tinha dificuldade de penetração na área do Botafogo. Ficou com a bola, o Botafogo abdicou de jogar durante um bom tempo com a pelota, mas não teve problemas claríssimos no lado do Matheus Ponte, nem problemas claríssimos no lado do Marçal. Isso quer dizer que o Matheus Ponte foi bem defensivamente e ofensivamente ele roubou a bola do primeiro gol e no segundo ele passou para o Júnior Santos, que finalizou, o garoto continuou, pegou o rebote e decidiu o jogo para o Botafogo mais uma vez no campeonato. 2-1, gol do Matheus Ponte, 1-0 contra o Atlético Goianiense, gol do Matheus Ponte. Ele pode voltar para o banco cheio de moral, sabendo que quando o Botafogo precisar e o Damian tiver que descansar, ele tem como dar uma resposta para a torcida, porque já deu algumas, mesmo oscilando, que é natural para um jogador extremamente jovem. Estamos falando de Matheus Ponte com 20, 21 anos, Cuiabano com 21 anos, mas com jogadores experientes perto deles, Damian Soares e Marçal. E a outra boa notícia, mesmo assim,
o Botafogo procura um lateral no mercado, um lateral direito. Tomara que consiga contratar um ótimo jogador. Mas o Botafogo ainda procura um lateral direito no mercado. Isso é muito bom. E no lado esquerdo, temos o Marçal, o Cuiabano e o Hugo. Felizmente, Marçal está dando conta, Cuiabano pode dar conta também e o Botafogo segue. Fabiano, você citou o lance do Alter. Eu ri, gente, desculpa, porque assim, até de nervoso, eu não entendi aquele pênalti ainda. Mas vamos. O Botafogo busca um zagueiro ainda? Sim, o Botafogo continua no mercado tentando trazer um zagueiro para impactar o elenco. Essa é mais uma boa notícia. Então, o Glorioso, que é competitivo, que é consistente, mesmo não sendo brilhante, ainda busca reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. E mais, hoje, 5 de julho, daqui a 12 dias, mais precisamente em 17 de julho, poderão estrear jogadores como Alan, no meio-campo do Botafogo, e Igor Jesus como centroavante. O Igor Jesus será apresentado hoje às 14 horas no estádio Newton Santos, como novo reforço do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Ainda temos o Almada, que joga muita bola, vai para as Olimpíadas jogar com a Argentina, volta, ainda vai poder contribuir no Brasileirão, na Libertadores e tomara que também na Copa do Brasil. É o Botafogo se reforçando, mas apresentando consistência e vendo dentro do próprio elenco jogadores darem respostas importantes quando muita gente também não acreditava. É interessante isso. É bom que o treinador passa confiança para os atletas, eles absorvem e conseguem colocar em prática. Então o campeonato é difícil, não tem time jogando muita bola por aí e o Botafogo segue lá em cima na tabela com Bahia, Palmeiras, Flamengo brigando. Espero que até o fim. E lá na última rodada, na 38ª, queremos ver o Botafogo com a taça, o Botafogo campeão brasileiro em 2024. Beleza, galera? Todo mundo deixando o like, todo mundo se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante, todo mundo ativando o sininho, ninguém perdendo conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira. E hoje às 15 horas e 30 minutos, é isso mesmo, redação do Bandeira ao vivo. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!